Galera, bem-vindos todos. Eu sou o professor Fábio, professor de Biologia aqui do ângulo São João da Boa Vista. Então, estou aqui para falar para vocês sobre alguns assuntos em Biologia, em Ciências Naturais, em Ciências, para o seu concurso de bolsas, para que você possa ter um bom desempenho e para que você possa estar com a gente aqui o ano que vem. Galera, escola muito boa, escola top, corpo docente muito bom, muito qualificado, com material igualmente muito bom, ok? Esse é o grande investimento de qualquer família hoje. Uma boa escola para os seus filhos. Espero vocês aqui o ano que vem. Vamos lá então, gente. Vamos falar de um assunto fascinante em ciência, que é a base das ciências, na verdade, que é o método científico nas ciências naturais. Fábio, o que são as ciências naturais? São as ciências que lidam com os processos naturais do mundo. Alguns exemplos de ciências naturais: biologia, mais a minha área, física, a química, as engenharias, de certa maneira, a medicina, a veterinária, são todas ciências naturais. E existe uma maneira padrão de trabalhar nas ciências naturais. Essa maneira padrão é o método científico, um assunto que vocês com certeza viram em algum momento no ensino fundamental. Ok? Vamos ver então, olha só. O que é um método científico? É uma sequência de etapas ou passos. Ele não é uma coisa de se pegar, uma ferramenta física. Ele é uma ferramenta mental. É uma sequência de etapas ou uma sequência de passos para que se chegue ao conhecimento científico. Ok? Isso é o método científico. É um conjunto de regras, de etapas que, se o cientista seguir direitinho, ele consegue, na maioria das vezes, chegar a um conhecimento confiável. Todo conhecimento construído com a utilização do método científico é chamado de conhecimento científico. Cientistas, portanto, são o quê? Pessoas que foram treinadas ao longo da sua vida de estudo na universidade, depois no mestrado, no doutorado, em empresas, em laboratórios, são treinadas a usar o método científico de forma bastante precisa, de forma bastante exata. Essa foto aqui é interessante. Gente, cientistas são pessoas absolutamente comuns, muito comuns, como eu, como vocês, como os pais e as mães de vocês. Essa foto aqui, muito bacana isso aqui. Isso aqui é uma equipe de cientistas da USP, da Universidade de São Paulo. Repara lá, tem vários tipos de pessoas, todas pessoas normais, ok? Essa é a equipe que fez o primeiro sequenciamento bacana do coronavírus. E isso ajuda bastante a comparar os vírus ao redor do mundo, descobrir novas variedades de vírus, comparar as variedades do Brasil e do resto do mundo. É um processo. O Brasil foi notícia mundial há alguns poucos meses atrás com o trabalho dessa equipe de cientistas. Isso é a cara dos cientistas. Portanto, eu poderia falar, gente, isso aqui é uma galera que se reuniu para viajar para a Serra da Canastra. Vocês acreditariam? Só que é uma galera que está se reunindo, todo mês eles se reúnem para fazer um churrasco. É uma galera, é uma turma de cientistas da USP que atuaram no sequenciamento do DNA do coronavírus. Na verdade, eles trabalham com sequenciamento de DNA de vários tipos de vírus, entraram de cabeça agora na questão do corona. Enfim, mas como é o método científico? Como eu disse, é um conjunto de etapas. Olha que interessante como se aplica o método científico. Primeiro, observa-se a realidade. O cientista é alguém treinado para observar a realidade procurando problemas. Ou problemas vindos de sua curiosidade, seu interesse, ou problemas levantados pelo cotidiano, como agora. Existe uma grande quantidade de cientistas observando o quê? A ação do coronavírus, a proliferação do coronavírus na espécie humana. Isso é um problema que a realidade impôs à ciência nesse momento. Ok? Dessa observação da realidade sempre surgem perguntas. Então, por exemplo, a seguinte pergunta, eu posso pensar no coronavírus. Alguém se perguntou, claro, logo no início, como o coronavírus se espalha pela população? Isso é uma pergunta. Ok? E normalmente, quando o cientista faz uma pergunta, ele vai pesquisar na bibliografia, nos trabalhos científicos já produzidos por outros cientistas, o que se sabe sobre esse assunto. Então, por exemplo, o coronavírus é um tipo de vírus relacionado a uns vírus chamados vírus da SARS, que é Síndrome Respiratória Aguda. Então, já existem vírus como o coronavírus. Nenhum que apareceu até hoje é tão transmissível quanto ele, mas já existem vírus parecidos com ele. Então, os cientistas vão
no material hoje impresso, nos trabalhos anteriores sobre todos os tipos de vírus, especificamente esse tipo de vírus, ver o que se sabe já sobre isso, ok? Quando se coletam dados sobre o que já se sabe, você elabora uma hipótese, o cientista então elabora uma hipótese, uma explicação provisória. Então, por exemplo, olha, de acordo com o que a gente sabe sobre outros vírus parecidos com o coronavírus, ele deve ser transmitido por objetos de uso pessoal e por gotículas de saliva. Isso é uma hipótese. Então, a hipótese é uma explicação definitiva? Não. É a explicação que se dá provisoriamente após algum estudo. Aí, o que o cientista faz com essa hipótese? Ele vai testar essa hipótese. É o que nós chamamos de teste da hipótese ou experimentação. Vários experimentos estão sendo feitos para avaliar. Eu acho que vocês se lembram no comecinho da pandemia. É transmitido pelo ar. Não é. Parece que não é. Tem que lavar as mãos. Não tem álcool 70 funciona, não funciona. Detergente funciona melhor, não funciona. Havia muitas dúvidas. Essas dúvidas vêm sendo sanadas. Por quê? Muitos experimentos vêm sendo feitos para avaliar como é exatamente a transmissão desse vírus em particular, ok? Uma vez que os experimentos são feitos, eles sempre geram dados, normalmente números para se analisar. Então, esses dados vão ser analisados. Toda vez que se analisam os dados, o que vai acontecer? Nós vamos comparar os resultados dos experimentos, dos testes, com a hipótese. Esses dados mostraram que a hipótese é verdadeira ou falsa? Se os dados perceberem que a hipótese é falsa, essa hipótese realmente não explica. Alguém lá atrás, eu acho que o coronavírus é transmitido, sei lá, por raios de sol. Vão perceber que não é. Então, a conclusão, essa hipótese é errada. Ou, eu acho que o coronavírus é transmitido por gotículas de saliva. Os testes mostraram que sim, a análise dos dados. Conclusão, a hipótese era correta. Então, a conclusão vai te dar a hipótese é válida, tudo bem? Ela passa a ser um conhecimento mais respeitado, ou a conclusão vai te dar, não, a hipótese não é válida. Se a conclusão for que a hipótese não é válida, o experimento não deu errado. Simplesmente aquela explicação não é boa. O que tem que se fazer? Elaborar-se uma nova hipótese e um novo teste dos dados. Ok? E se a hipótese for correta pelos experimentos, eu posso considerar que ela é correta para sempre? Não, ciência não é assim que funciona. Pode acontecer que um dia alguém faça um experimento melhor, mais bem feito, com mais dados, e perceba que essa hipótese, até então considerada boa, não seja tão boa. Eu vou ter que adaptar a hipótese a uma nova realidade. Então, o conhecimento científico, quando ele está pronto, ele ainda é sempre questionado e tem que ser questionado. Ok? Um conhecimento científico que vive por muitos anos, que é batido o tempo todo, que os cientistas questionam e ele não cai, então ele é um bom conhecimento científico. Ok? Essas são as etapas. No final eu coloco um slide com as etapas mais bem sistematizadas. Aí eu queria mostrar para vocês um exemplo muito bacana de como se usa o método científico que ele vem sendo usado. Então, existe um teste muito usado para se avaliar a eficácia e a segurança de medicamentos, que é chamado popularmente de teste duplo cego. Isso é um teste padrão para se avaliar se medicamentos são bons ou não, são seguros ou não. Por exemplo, muitos testes duplo cego vêm sendo feitos com hidroxicloroquina contra o Covid, com dexametasona, com alguns antivirais. Muitos medicamentos hoje acredita-se que podem ser efetivos contra o coronavírus, mas em ciência não basta acreditar. Tem que haver experimentos para averiguar se esse medicamento realmente funciona e, o mais importante, se ele é seguro de ser tomado. O teste padrão é o duplo cego. Ok? Então, como é que funciona o teste duplo cego? Bom, população-alvo. A população humana inteira pode pegar o coronavírus. Então, a população-alvo é a população humana. Ok, beleza. Nós não podemos testar o medicamento em todos os seres humanos, isso é inviável. E também não seria muito ético aplicar o medicamento em todo mundo sem saber se ele funciona. Então, os cientistas escolhem uma amostra da população para fazer o teste do medicamento.
Claro que essa amostra da população aceitou livremente e foi muito bem esclarecida que aquele medicamento está sendo testado nelas. As pessoas topam participar desses testes. Ok? E essa população, essa amostra onde o medicamento vai ser testado tem que ser a maior possível e ter o maior número de categorias de seres humanos possível. Por exemplo, testar um medicamento no Brasil. Seria legal testar pessoas de todas as etnias, brancos, negros, asiáticos, indígenas, ok? De todos os tipos de pesos e faixas etárias e níveis socioeconômicos também. Isso chama-se randomização. Você tem que ter a amostra da população mais aleatória possível e a maior quantidade de pessoas possível. Aí funciona assim, olha que bacana. Suponha que a gente tenha um teste duplo cego envolvendo 10 mil voluntários. Esses 10 mil voluntários, ó, nós topamos participar. Suponha que seja um medicamento X. Esse medicamento X parece que é muito bom para curar dor de cabeça. É uma nova molécula com potencial para curar dor de cabeça. Vamos testar se ela realmente funciona. Então, desses 10 mil voluntários, cerca de 5, eles vão ser divididos em 2 grupos de 5 mil voluntários. Ok? Essas pessoas, quando tiverem dor de cabeça, elas vão a um médico, ok? E o médico vai oferecer esse medicamento para elas. Porém, olha que interessante. Um grupo, 5 mil pessoas, vão receber desse médico realmente a droga que está sendo testada, o medicamento que está sendo testado. Vamos colocar aqui a droga real, o medicamento X de verdade. As outras 5 mil não vão receber a droga real, vão receber o que a ciência chama de placebo. É igualzinho a droga real, porém sem a molécula que está sendo testada. Então, vamos chamar uma pílula de farinha, é um medicamento falso. Importantíssimo. O médico que está fornecendo o medicamento não sabe se aquele paciente está recebendo o medicamento verdadeiro ou falso, só o pesquisador sabe isso. E o paciente não sabe se ele está recebendo o medicamento real ou falso. Nem o médico e nem o paciente, por isso duplo cego. Médico e pacientes não sabem se eles estão receitando e tomando medicamento real ou não. Só o pesquisador sabe realmente, na sua tabela de controle, quais daqueles pacientes receberam o medicamento real, ok? Que é o grupo caso, e quais daqueles pacientes receberam o placebo, que é o grupo controle, ok? Olha que interessante. Então, você vai ter o prosseguimento do teste. Essas pessoas vão tomar medicamento. A gente vai avaliar primeiro efeitos colaterais. Desenvolveram ou não? E nós vamos avaliar a eficácia. Vamos supor 2 situações distintas. Ó, situação 1, primeiro. Suponha que tenha acontecido o seguinte: o índice de melhora da dor de cabeça. Suponha que entre as pessoas que tomaram medicamento real, de verdade, entre as 5 mil, 93% delas relataram que a dor de cabeça sumiu com o medicamento. Do grupo que recebeu o medicamento falso, mas não sabia que era falso, 25% deles tiveram uma melhora da dor de cabeça. E aí, essa droga é eficiente ou não contra a dor de cabeça? O índice de melhora na dor de cabeça entre os que tomaram remédio real foi de 93%, os que tomaram remédio falso, 25%. E aí? A droga funciona, ela é eficiente contra a dor de cabeça. Agora vamos imaginar um outro resultado possível. Uma segunda situação. Ok, eu também estou avaliando a melhora nos sintomas da dor de cabeça. Suponha que entre as pessoas que tomaram medicamento real, 52% relataram que sim, melhoraram da dor de cabeça. Entre as pessoas que tomaram medicamento falso, 51% relataram que sim, melhoraram da dor de cabeça. Quem tomou medicamento real, um pouco mais da metade melhorou a dor de cabeça. Quem tomou medicamento falso, também um pouco mais da metade. Esse medicamento é eficiente contra a dor de cabeça? Não. Por quê? A efetividade, o funcionamento dele foi tão grande quanto o medicamento falso. Mas por que as pessoas melhoraram? Ou porque elas já iriam melhorar mesmo, ou por sugestão psicológica. Elas acharam que estavam tomando um bom medicamento e o corpo fez a cabeça melhorar. Isso acontece. Isso é chamado efeito placebo.
Ok? É assim. Curiosidade, gente. A hidroxicloroquina, a dexametasona, alguns antivirais contra o coronavírus estão passando por testes duplo cego. Gente, esses testes não são imediatos, eles demoram um tempo. Você tem que avaliar não só a eficácia do medicamento, mas a segurança, a quantidade de efeitos colaterais. Às vezes o medicamento funciona, mas ele tem efeitos colaterais que matam a pessoa mais do que a doença. Então, não é que a cloroquina, ou a dexametasona, ou a ivermectina funcionam ou não contra o coronavírus. Eles estão sendo avaliados. Até agora não há testes duplo cego em grande quantidade que possa dar um veredito, que eu possa bater na mesa e dizer ele funciona ou ele não funciona. Entendeu? Por isso que é complicado nesse momento defender ou atacar o uso desses medicamentos. É muito novo. Tudo isso é muito novo. Ok? Beleza? É um exemplo de aplicação do método científico. É assim que funciona o método científico. Para fechar com vocês, então, quais são as etapas do método científico? 1. A observação da realidade e a problematização da realidade. Eu vou eleger da realidade algo que me interesse. Hoje em dia, por exemplo, a questão do momento é como será que consegue se curar o coronavírus? É uma questão. Então, formula-se uma pergunta científica. A droga X, será que funciona? Será que a ivermectina funciona contra o coronavírus? O que os cientistas fazem? Vão procurar tudo que já foi publicado no mundo sobre a ivermectina contra outros tipos de vírus. Então, é o levantamento bibliográfico. Ok. Aí os cientistas vão ter uma hipótese, ó, pode ser que realmente funcione. Há indícios de que a ivermectina funciona, ou há indícios de que ela não funcione contra o coronavírus. Então, elabora-se uma hipótese. Vamos testar a hipótese. Vamos então pegar, por exemplo, a ivermectina e fazer com ela um teste duplo cego. Ok? Beleza? É isso. Faz o teste duplo cego. Se acontecer da ivermectina reduzir bastante o tempo de internação, reduzir o índice de mortalidade dos pacientes, mais do que a ivermectina falsa, joia, vamos lá. Se acontecer de ela curar a doença ou reduzir o tempo de internação tanto quanto a droga falsa ou placebo, não adianta usar. Vamos pesquisar algo que realmente funcione. Então, faz o teste, a experimentação. Nesse caso, um teste duplo cego. Beleza. Coleta-se os dados e se analisa. Resultado. A droga é eficiente? Joia. Então, vamos lançar no mercado. A droga não é eficiente? Não adianta prescrever. Ok? E importante, uma vez que os resultados são alcançados, tornar esses resultados públicos. Para quê? Para que outros cientistas possam questionar, será que esse estudo foi realmente bem feito? Vamos refazer para ver? Isso tem que acontecer em ciência. É muito bacana que os experimentos sejam refeitos, ok? Vai que aquele cientista, no processo de teste, de experimento, fez alguma coisa errada e não percebeu, alguma análise estatística incorreta. Então, os resultados têm que ser tornados públicos para que outros cientistas possam questionar e, se for o caso, refazer o teste. Ok? Gente, o método científico é a ferramenta mais poderosa que a humanidade criou até hoje para a produção de conhecimentos. Ok? Pensa no seu dia a dia. Todos os medicamentos que a gente usa, os antibióticos, por exemplo, as vacinas, maneiras de se tratar esgoto, o seu celular, a sua televisão de tela fina, o domínio das ondas de rádio, terapias contra o câncer, motores de carro mais eficientes, que gastam menos, tudo isso é fruto da ciência. Como que a ciência chegou aos resultados que permitiram essas descobertas e invenções? Aplicando-se um método científico. Vamos então falar sobre vacinas. Olha só, gente. A invenção da vacina não é algo tão antigo, remonta a mais ou menos um século atrás. Antes mesmo de saber o que era antígeno, anticorpo, noções de imunização, um médico inglês descobriu o que hoje nós chamamos de vacina. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Olha só. Primeiro, algumas noções básicas sobre imunização para você entender melhor o que são vacinas. Olha só, o que é imunização? Qualquer processo que o nosso organismo faça para se defender de um agente infeccioso, como uma bactéria, um vírus, um protozoário, contra toxinas ou contra corpos estranhos, como um espinho, por exemplo. Então, o nosso corpo, quando algo assim acontece, não fica passivo.
o nosso corpo reage. Essa reação nós chamamos de imunização, ok? Durante essa aula, durante esse nosso vídeo, esse nosso bate-papo, nós vamos usar alguns termos importantes. Então, olha só, o que é uma infecção? Infecção é quando algum micro-organismo entra no nosso corpo, ok? Não importa de que forma for. Se for como o coronavírus, ok? Ele vai entrar pela respiração, pela boca, pelo nariz, enfim. Entrou, houve uma infecção. Se for por um corte, se for por uma relação sexual sem proteção, tudo isso vai desencadear uma infecção. Antígeno. Qualquer agente, pode ser uma toxina, um micro-organismo, ou mesmo um corpo estranho, que quando entrar no nosso corpo vai desencadear uma resposta imunológica. E isso é o antígeno. Qualquer coisa que entrar no corpo, que for colocada no nosso corpo e que desencadear uma resposta de defesa imunológica, nós chamamos de antígeno, ok? E anticorpo ou anticorpos são proteínas produzidas por certas células de defesa nossas que funcionam como venenos, vamos colocar assim por enquanto, contra esses antígenos. Quando o antígeno entra, se tudo der certo, eu produzo proteínas chamadas anticorpos que quando tocam nesse antígeno, destroem esse antígeno. São proteínas de defesa, ok? Bom, vamos ver um pouquinho como que é a resposta imunológica. Quando algo estranho entra no nosso organismo. De novo, um vírus, uma bactéria, uma toxina. Como nós reagimos? Bom, nós vamos reagir com uma resposta imunológica, que é então a resposta à presença, à entrada de um antígeno. Vamos ver quais são as etapas dessa resposta imunológica. Primeira coisa, ocorreu a infecção. Algo estranho entrou em mim. Ok? Um antígeno entrou em mim. Vírus, bactérias, protozoários, toxinas ou corpos estranhos. O que acontece? Existem certas células de defesa, o nome geral delas é leucócitos. No ensino médio, a gente vê o nome mais específico de cada tipo de leucócito, que atua em cada etapa da imunização. Hoje está ótimo a gente chamar de leucócitos. Os leucócitos conseguem reconhecer esse antígeno. Eles percebem, opa, isso que está aqui nesse local do organismo não é normal, não é nosso. Então, os leucócitos vão reconhecer esse antígeno no nosso corpo. Esses leucócitos, um processo que também se aprofunda no ensino médio, eles, depois de reconhecer esses antígenos, esses agentes invasores, eles vão aprender a produzir anticorpos, proteínas, capazes de eliminar, de matar esse agente invasor. Então, repare que os anticorpos não são células, são proteínas, são moléculas produzidas pelas células de defesa. Ok? Só que entre reconhecer o antígeno e produzir anticorpos, isso leva algum tempo. Por isso que a gente chega, muitas vezes, a ficar doente. Enquanto a gente está pensando em reconhecer esse antígeno e produzir os anticorpos, esse antígeno está se multiplicando e deixando a gente doente. Só que em algum momento os nossos leucócitos aprendem a fabricar esses anticorpos específicos contra esse antígeno em grande quantidade. Então, a partir de algum momento, alguns dias após a infecção, começa a aumentar a quantidade de anticorpos no meu corpo, principalmente no meu sangue. Aí, quando a quantidade de anticorpos ficar bem grande, isso vai eliminar, se tudo der certo, se a gente estiver bem nutrido, se a nossa imunidade estiver boa, isso consegue eliminar o antígeno, aí é que os sintomas começam a ficar abrandados e a gente vai, em algum momento, ser considerado curado dessa doença. Ok? E a parte mais linda, gente, maravilhosa desse processo. Olha que legal. Uma vez que esse antígeno é eliminado, veja bem, para eliminar o antígeno, leucócitos tiveram que reconhecer esse antígeno, aprender a produzir anticorpos que eliminem esse antígeno, e aí os anticorpos em grande quantidade eliminaram esse antígeno. Olha que legal. Uma vez que isso aconteceu, alguns desses leucócitos vão ficar para sempre, ou pelo menos por muitos anos no nosso corpo, produzindo esses anticorpos. Ok? Isso é o que nós chamamos de memória imunológica. Portanto, eu pego um vírus uma vez. Por exemplo, peguei um vírus da dengue. Tem 4 tipos de vírus da dengue. Suponha que eu tenho pego o vírus da dengue tipo 1. Ok, vou ficar doente, vou ficar muito mal, aliás. Já tive dengue, não é legal mesmo, mas enfim. Se tudo der certo, eu vou produzir anticorpos, vou eliminar esse vírus, vou me curar da dengue. Ok. A tendência é, se eu pegar esse mesmo vírus da dengue tipo 1 novamente, anos depois,
eu não sinta mais nada. Ok? Por quê? Porque assim que esse vírus da dengue tipo 1 entrar no meu corpo, eu já inicio instantaneamente uma grande produção de anticorpos que vai eliminar esses vírus antes de eles começarem a causar sintomas. Isso é a memória imunológica. Se você entender isso, fica muito fácil entender o que é vacina. Olha só, ou seja, sempre que produzimos anticorpos contra um certo antígeno, estaremos prontos a produzir esses anticorpos imediatamente, caso haja uma nova infecção. E isso é o que nós chamamos de memória imunológica. Ok? Agora, olha que bacana essa história. Meio que a invenção da vacina, tá bom? A invenção do que hoje nós chamamos de vacinação, quem desenvolveu a primeira forma parecida com uma vacina foi um médico rural inglês chamado Edward Jenner, tá bom? Era médico rural, tratava de comunidades rurais, e ele teve uma grande sacada. Veja bem, isso tudo aconteceu de meados para o final do século XIX. Havia uma doença muito comum, assim, tinha grandes surtos de uma doença chamada varíola, tá bom? Nós sabemos hoje que é uma doença viral. Uma doença que quase como toda virose, em algumas pessoas não tem sintomas, em muitas pessoas os sintomas são leves, em algumas os sintomas são graves e matam. É uma doença grave, sim. Curiosidade, fora agora. A varíola foi a primeira doença que a Organização Mundial de Saúde, vários países juntos decidiram nos anos 60. Vamos erradicar essa doença? Ela foi erradicada com vacinação no final da década de 70. Não existe mais o vírus da varíola em circulação. Ó, como o ser humano é incrível, como a ciência é incrível. Ok? Mas, enfim, na época, na Inglaterra, havia a varíola humana, que matava a gente, e curioso, havia uma espécie de varíola que o gado pegava, boi e vaca pegavam, que era chamada de varíola bovina, era uma doença muito leve, muito leve. E o que o Edward Jenner observou na prática dele como médico? Ele percebeu que muitas vezes as mulheres que tratavam da ordenha do gado, era um trabalho mais voltado para as mulheres. Ele percebeu que as mulheres que sempre tinham contato com o gado, e o gado tinha varíola bovina normalmente, elas desenvolviam uma varíola muito branda, elas desenvolviam algo muito parecido com a varíola bovina. Elas pegavam isso das vacas. Ok. E ele percebeu o seguinte, essas ordenhadeiras, essas mulheres que ordenhavam o gado e que tinham tido a varíola bovina, não pegavam varíola humana. Mesmo que todos na família dela tivessem a varíola humana, elas não pegavam. Qual foi a hipótese que o Jenner formulou? O contato com a varíola bovina deixava a pessoa imunizada contra a varíola humana. Detalhe, hein? Na época não se tinha noção nenhuma de antígeno, anticorpo, nada disso. Ok? Foi puro raciocínio. Então ele percebeu isso. Nossa, parece que quando uma dessas ordenhadeiras tem varíola bovina, elas não pegam mais, elas ficam imunes contra a varíola humana. Quando ele formulou essa hipótese, ele fez um teste. Isso é um método científico sendo aplicado. Qual foi o teste? Ele fez o seguinte, ele pegou uma mulher com varíola bovina, uma dessas ordenhadeiras, a varíola dá umas feridinhas na pele com pus, ok? E ele fez o seguinte, dessa mulher, dessa ordenhadeira com varíola bovina, ele tirou um pouquinho de pus de uma dessas feridas e transferiu esse pus para um ferimentozinho que ele fez em um menino de 8 anos. A lenda diz que esse menino seria o próprio filho dele. Isso é uma inverdade, não é assim que foi. Mas tudo bem. Então, ele pegou pus de uma mulher com varíola bovina, fez um pequeno ferimento na pele de um menino de 8 anos e colocou esse pus, ou seja, ele contaminou o menino com varíola bovina. E o menino desenvolveu varíola bovina, aquela infecção levezinha, branda, que não fez quase mal nenhum para ele. Ok, aí vem a parte louca do experimento, do teste. Ele inoculou nesse menino, muitas semanas após o primeiro procedimento, pus da ferida de uma pessoa com varíola de verdade, com varíola humana. Ok? Esse menino poderia ter morrido de varíola humana, mas o menino não ficou doente. Portanto, a hipótese do Edward Jenner, se uma pessoa tivesse varíola bovina, ela se tornava imunizada contra a varíola humana. Era uma hipótese verdadeira? Sim.
o menino tornou-se imunizado. A partir daí, alguns países começaram a adotar esse procedimento chamado variolização. Ok? Detalhe, a varíola bovina é uma doença chamada de vacínia, que vem de vaca mesmo, ok? Vacínia é o nome da varíola bovina. O que nós desenvolvemos a partir disso? O nome vacina. O nome vacina diz respeito a esse procedimento, ok? Foi aí a primeira noção que a humanidade teve de que há possibilidade, que haveria possibilidade de imunizar as pessoas contra as doenças sem que elas precisassem pegar as doenças. Lindo, né? Bem bacana. Gente, olha essa curva que interessante. Eu tenho aqui um gráfico, ok? Veja bem, eu tenho aqui, ó, no eixo X. Deixa eu mudar a corzinha da caneta aqui. No eixo Y, perdão, eu tenho a concentração de anticorpos específicos contra algum antígeno. No eixo X, temos o fator tempo. Então, eu tenho um gráfico, concentração de anticorpos no sangue em função do tempo. Se eu nunca tive contato com um certo antígeno, qual é a concentração de anticorpos contra esse antígeno que eu tenho no meu corpo, no meu sangue? 0. Eu não produzo anticorpos contra esse antígeno. Ok? Agora, houve uma exposição inicial, uma primeira exposição, uma primeira inoculação, uma primeira entrada desse antígeno, um vírus, por exemplo, no meu corpo. Nós vamos ter todo aquele processo de reconhecer o antígeno, aprender a produzir os anticorpos. Então, ocorre o que nós chamamos de resposta imune ou imunitária primária. Uma produção de anticorpos que vai combater e, se der tudo certo, eliminar esse antígeno. Aí, se der tudo certo, se eu ficar bem, esse antígeno foi eliminado, a produção de anticorpos pelas células de defesa volta a diminuir. Mas nunca mais cai a 0. Por quê? As células de memória imunológica continuam produzindo os anticorpos. Ok? Agora imagina que meses ou anos depois, eu novamente entre em contato com esse antígeno. Vai aqui uma exposição secundária. Peguei a doença de novo. Ok? Agora, como as minhas células de defesa já sabem reconhecer de imediato esse antígeno e produzir os anticorpos em grande quantidade, olha a produção de anticorpos. Ela é muito mais rápida e muito mais intensa do que a resposta primária. Porque agora eu já sei como combater esse antígeno. A tendência é eu eliminar esse antígeno tão rapidamente que eu nem desenvolvo sintomas da doença. A partir daqui, as próximas respostas vão ser parecidas. O Jenner não sabia disso, tá bom? Ele fez um experimento que mais tarde levou a esse conhecimento. Ou seja, expor o organismo a um antígeno, a um causador de doenças, pode imunizar o organismo contra esse antígeno. Ok? O que o ser humano aprendeu a fazer ao longo do século XX e agora no século XXI? Nós aprendemos a produzir esses antígenos enfraquecidos em laboratórios e indústrias farmacêuticas. Então, o que é uma vacina hoje? Qualquer vacina, a grande maioria delas. As vacinas são produtos feitos com o próprio antígeno, o próprio causador da doença, porém atenuado. Se realmente der certo a vacina contra o coronavírus agora, tá bom? Existem previsões de sair vacina desde setembro até daqui 2 anos. Gente, só um detalhe, tá? A vacina ficar pronta não quer dizer que todo mundo vai ser imunizado. Até multiplicar a tecnologia para que várias fábricas possam produzir e dar conta de todo mundo demora, tá bom? As previsões mais otimistas vão dizer que a gente vai começar a ter vacina sendo industrializada em janeiro do ano que vem, as mais otimistas. Mas, enfim, o que é uma vacina? O próprio antígeno, o próprio causador da doença, porém atenuado, enfraquecido. Tem várias técnicas hoje na indústria farmacêutica para multiplicar agentes causadores de doenças, como vírus, e depois atenuar, enfraquecer, de maneira que eles, colocados no corpo, não causem a doença, porque eles são enfraquecidos, mas estimulem, nós produzimos os anticorpos. Então, a vacina vai estimular a produção primária de anticorpos. A vacina faz essa curva acontecer. Eu vou desenvolver os anticorpos pela primeira vez e não vou ficar doente, porque é o antígeno atenuado. De maneira que eu desenvolva a memória imunológica. De maneira que quando esse antígeno entrar em mim de novo, eu não fique mais doente.
mais doente. Portanto, elas tornam o organismo imunizado contra o antígeno real. Ok? É muito bacana. Eu elejo na minha cabeça as vacinas como uma das grandes conquistas da história da humanidade. Para você ter uma ideia, só uma ideia. Eu peguei alguns dados hoje para montar essa aula. Expectativa de vida no Brasil, ok? Em 1900, há 120 anos atrás, o brasileiro vivia em média 33,7 anos. Olha isso que incrível. 33,7 anos. Fábio, mas as pessoas ficavam mais velhas. Sim, mas a mortalidade infantil era absurdamente gigantesca. Então, na média, brasileiros viviam em 1900 33,7 anos. Em 2014, que foi feita uma medida de expectativa de vida no Brasil, o brasileiro vive, em média, 75,4 anos. Repare, em 114 anos, nós mais do que dobramos a expectativa de vida no Brasil. E isso aconteceu em vários países do mundo. Um dos grandes fatores que possibilitou isso, a redução da mortalidade infantil pela vacinação normal de toda a população, pela vacinação sistemática de toda a população. Claro que não foram só as vacinas as responsáveis por essa elevação na expectativa de vida. Medicamentos como antibióticos, acesso ao saneamento básico, se bem que o Brasil está longe ainda de universalizar o acesso ao saneamento básico, melhores condições de moradia, se bem que isso ainda também não é universalizado. Mas, gente, há vários anos desse aumento de expectativa de vida, certamente são em função da vacinação. Uma das criações mais incríveis da história da humanidade e da ciência em particular. Ok? Pessoal, muito obrigado pela atenção. É um assunto bastante bacana. Capricha na prova de bolsas e eu espero vocês aqui na escola o ano que vem. Valeu? Até, galera. Grande abraço para vocês. Valeu!